poder ser como árvore cortada. Mas nesta noite o Espírito de Deus, Ele quer te levantar. Glórias a Jesus. Deus está presente. Deus, Ele é maravilhoso. Vamos ouvir agora também a palavra pelo irmão Gerson. E a Gerson também vai nos trazer a palavra. Tá gostoso, né? Eu ficava sentado no meu canto aí, só recebendo. Que é a dona oportunidade. Queria ler aqui do Evangelho de João, capítulo 1. Está escrito, vamos ler alguns versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu tive a oportunidade de algum tempo atrás visitar o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, fica aqui bem pertinho em São Cristóvão. É um lugar incrível. E uma das salas me chamou muito a atenção, porque ali tinha o som que cada planeta fazia. Não acontecia de maneira aleatória. Tinha música, tinha ali a clave de Dó dentro do pentagrama, e de maneira que aqueles que estavam ali desenharam a partitura, e a gente consegue pegar um fone e colocar isso no ouvido e ouvir o barulhinho de cada planeta. E o que acontece é que se a gente ouvir o barulho de todos os planetas juntos, eles não se atropelam e nem se desafiam. É como se um regente, um maestro, tivesse criado o som de cada um desses planetas. Essa visita me fez pensar muito sobre a criação, porque quando olhamos lá para Gênesis, nós vemos tudo surgindo a partir da palavra do nosso Deus. E eu anotei algumas coisas aqui que eu queria muito compartilhar com vocês de maneira muito rápida. Hoje nós existimos em um planetinha chamado Terra, que tem 40 mil quilômetros de extensão. Esse planetinha faz parte de um sistema onde tem mais 7 planetinhas e 3 planetas anões, 5 planetas anões. Pode parecer muito grande, mas não é. Porque nós, nesse sistema todo, estamos num lugar chamado Via Láctea, que tem 200 bilhões de quilômetros de extensão. São 200 bilhões de estrelas nesse lugar. E também tem junto aqui conosco 17 bilhões de planetas. Partindo daí, nós adiantamos que todo esse sistema onde nós estamos tem um diâmetro de 105.700 anos-luz. O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém atravessasse de um ponto a outro o lugar que nós estamos no espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ele demoraria 105 mil anos para atravessar. Mas isso não é o maior ainda. Nós estamos em um grupo com outras mais 2 trilhões de galáxias. E nessas galáxias juntas tem algo perto de 10 sextilhões de estrelas. E essas 10 sextilhões de estrelas, junto com todos os planetas e junto com tudo que a gente já viu até agora, está em um universo observável de 93 bilhões de anos-luz. Quando eu olhei isso tudo, eu fiquei bem perplexo. Eu falei, bem, se toda a criação observável é desse tamanho, como é que deve ser o tamanho desse Criador? E mais do que isso, se eu falo daqui e alguém que está no primeiro banco me ouve bem por causa desse microfone, quem está no último banco não me ouve tão bem, porque já está um pouco longe.
Quem está do outro lado da rua não me ouve. Quem está no final da rua não me ouve mais. Então a gente teria, se não fosse a misericórdia de Deus, um problema. Como é que a gente ia falar e Deus ouvir? Porque Deus está além das estrelas e dos cosmos e das estrelas e das estrelas. Mas, além disso, se Deus existisse e não se manifestasse, nós teríamos um problema, porque Ele existir é algo maravilhoso, mas se Ele não quisesse falar com a gente, e se Ele quisesse falar com a gente e não quisesse falar com todo mundo, ou se Ele quisesse falar com a gente, mas não quisesse salvar a gente, muitas são os prismas possíveis de coisas que poderiam acontecer. Mas João, ele diz aqui nos primeiros versículos, o que todo mundo sabe e algo a mais. Porque todo mundo sabe que em algum momento o universo foi criado. Em algum momento tudo isso que eu falei, muito mais do que pode ser estudado, foi criado por alguém. Mas lá existia uma outra pessoa. E aquele que estava lá era tão Deus quanto aquele que estava criando. Só que este que estava lá criando fez uma coisa que ninguém mais poderia fazer. Ele se fez carne e habitou entre nós. E aqui existe uma maravilha, porque Deus, sendo tão grande, tão incrível e tendo esse poder tão extenso, se importou conosco ao ponto de descer de estrelas em estrelas em estrelas em estrelas até caber dentro de um planetinha pequenininho e mais, até poder ser visto por seres pequenininhos como nós. E daí a gente passa pela nossa vida por vezes se sentindo só. A gente acha que nossos problemas são muito grandes e que nós não temos alguém que possa nos ajudar. A gente vive a nossa vida passando por momentos de muito aperto e de muito choro e de muitas lágrimas, pensando, será que ninguém pode me ajudar? Será que ninguém se importa? Será que ninguém está vendo o que eu estou passando? Mas é porque a gente está lendo pouco a palavra de Deus e orando pouco. Porque em verdade, do nosso lado, existe um Deus Criador poderosíssimo. Ele se importa conosco, Ele enxerga a nossa necessidade, Ele vive do nosso lado, porque em algum momento, apesar da falha do homem, apesar da queda do homem, esse Deus poderoso se importou e se fez carne e se manifestou para nós e nos ofereceu uma chance de salvação. E eu acho bonito, porque depois que Ele vai, parece que só estar perto da gente não é o suficiente. Ele diz, eu vou enviar o Consolador. E daí, aquele que estava tão longe, que ficou perto, agora fica do lado de dentro. Você entende que isso é amor? Você entende o quanto você é amado? O quanto você é importante? O quanto você é valioso? Porque se Deus não tivesse enviado seu Filho, se Deus não tivesse feito nada, nós nasceríamos, morreríamos, estaremos perdidos para sempre no inferno. Ele continuaria sendo majestoso, poderoso, santo e digno. Mas Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importa com as nossas causas. Ele se importa com os motivos dos nossos choros. E mais, Ele está a uma oração de distância. Ele está a um fechar de portas, a um dobrar de joelhos, a uma oração sincera de distância, para que nenhum homem ou mulher possa abrir a boca e falar, eu estou só. Não, você não está só nem no universo, nem no seu sistema solar, nem no seu país, nem na sua casa, nem na sua vida. Há um Deus perto de você, que zela pelo seu bem-estar. É um Deus perto de você que entende o seu coração, que sabe os motivos e o que você precisa, que aguarda com ansiedade que você entregue a sua vida para Ele. A gente às vezes põe a nossa confiança em muitas coisas, e a gente olha para certos homens e certas mulheres e pensa, fulano pode me ajudar, fulano pode me socorrer, fulano tem a graça e a capacidade de me abençoar, fulano pode mudar a minha vida, mas não. Existe alguém que é muito maior do que qualquer pessoa que você pode conhecer. Existe alguém que tem obras maiores e poder mais extenso, incalculável, incompreensível do que qualquer pessoa que você possa conhecer. E esse sim está preocupado e pode mudar a sua vida. Eu acho incrível esse versículo. O verbo se fez carne. Não precisava passar por isso.
não precisava morrer, não precisava ser crucificado, mas Ele escolheu se entregar por nós para que nós tivéssemos então acesso a Deus. E para que tudo isso? Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Davi diz uma coisa que, na minha humilde opinião, é uma das versos mais poderosos da Bíblia. Ele diz: Senhor, contigo está o perdão, porque assim tu és temido. Eu penso muito sobre isso, não é, Lídia? Sobre o perdão dos nossos pecados. Porque de um lado temos um Deus poderosíssimo, quase incompreensível. Do outro estamos nós, seres de carne e osso, que erram o tempo todo. E no meio disso, precisava ter uma ponte. Precisava ter alguém para fazer essa ligação entre aquilo que é divino e nós que somos de carne. E o Verbo se fez carne e uniu por misericórdia, por sacrifício, essas duas coisas. E agora nós, com ousadia, podemos chegar diante daquele que é Criador de todas as coisas e dizer: Pai Nosso. E temos então os nossos pecados perdoados e uma esperança de porvir maravilhosa. Porque se existe uma coisa linda no cristianismo, se existe algo que faz o meu coração arder, se existe alguma coisa que realmente me deixa em euforia, é a esperança de um dia estar com Jesus. Dessa vida nada mais importa. Dessa vida a gente não vai levar nada. A filosofia diz que a gente é um cadáver adiado e nada mais do que isso. E eu concordo demais com isso. A gente existe, daqui a pouco é uma poeira e daqui a pouco ninguém lembra da gente. As pessoas falavam do pastor Augusto, depois o pastor Augusto passou, o meu avô passou, o meu pai vai passar e a gente vai passando, mas a nossa alma que é eterna precisava, que existe para sempre, precisava de um caminho até Deus. E Jesus nos deu esse caminho. Louvado seja o nome daquele que criou todas as coisas. Louvado seja o nome daquele que, enxergando a iniquidade em nós, não nos lançou para fora para sempre. Ele se doou para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Porque aqui sim está uma coisa poderosa. E para mim é o maior dos milagres. Porque disse que o grande milagre é alguém enxergar, um cego enxergar, o grande milagre é um paralítico andar, um grande milagre é um morto ressuscitar. Assim, isso é muito poderoso, mas para mim o maior de todos os milagres é Jesus olhar para dentro de mim, saber tudo a meu respeito e conseguir me amar. É um homem e uma mulher cheios de pecados chegarem na presença de um Deus Todo-Poderoso e não ser fulminado pela presença dele. É Deus que não precisa de nada e de ninguém, para nada, dentre os séculos e os séculos, da eras e eras, olhar para nós e se importar conosco. Aqui está, na minha opinião, o maior dos milagres. É a boa vontade de Deus para conosco através de Jesus Cristo. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que te espera amanhã, eu não sei o que te espera até o final do mês, eu não sei os seus planos, o que você tem passado, mas se eu pudesse dizer alguma coisa para você meditar, seria isso: acalma o teu coração. Você tem um Deus que fez muita coisa na sua causa, e aquele que segura na tua mão vai te levar até o fim. E depois que você atravessar o rio, existe um lugar de descanso que Ele também já preparou para você e para mim. Fiel é aquele que prometeu. Quanto poder, não é mesmo? Ele cria o cosmos, Ele cria o céu, cria as estrelas, cria um planetinha, cria você, cria todas as coisas e caímos. Então Ele cria uma ponte para Ele mesmo. Quanto poder! Quanta capacidade, coisas infinitas, não é mesmo? Só o nosso Deus pode fazer isso. Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém.